A história dos nossos bate-papos apontará para diferentes situações. Haverá períodos de muitos amigos estudando a Bíblia e de muitos batismos. Assim como passaremos por épocas onde não poderemos ver amigos envolvidos com bate-papo também. Deus tem seus propósitos, tanto para uma situação quanto para outra. O importante é nos mantermos unidos a Ele, pois dessa forma, na época certa, os frutos virão. A partir dos dois princípios abordados no primeiro vídeo, sobre a dependência de Deus e o amor ao próximo, vamos agora pensar em diretrizes que nos ajudarão a praticar esses princípios e fazer planos para o nosso bate-papo na área do evangelismo. Eu creio que ajuda a lembrarmos de 3 tópicos em relação aos planos. Em primeiro lugar, buscar a direção de Deus. Jesus Cristo é o líder da igreja e o Espírito Santo guia os cristãos. E nós precisamos nos lembrar sempre disso. Cada situação que vivemos no bate-papo será ímpar e sempre precisaremos da ajuda de Deus. Isso implica em nos voltarmos para a Bíblia, para os princípios de Deus e para a oração. O Espírito certamente mostrará coisas que Ele quer mudar e nos dará direção de acordo com a Sua palavra. A postura humilde e reverente do líder de bate-papo será primordial para que todo bate-papo busque unido a direção de Deus. Deus também nos ajuda por meio de outras pessoas. Por isso é importante nós sermos abertos sobre as questões do nosso bate-papo, sobre os nossos próprios corações com os nossos amigos cristãos. É importante que eles estejam envolvidos conosco. Em segundo lugar, depois de buscarmos a Deus, precisamos, junto com o bate-papo, ter um plano de ação. Unidos a Deus, certamente conseguiremos estabelecer um plano de ação. Este plano deve ser um plano de todo o grupo, no qual todos se envolveram para elaborá-lo e estão animados para executá-lo. Deve conter datas e atividades, como por exemplo, todo o grupo ir a um local público onde possam conhecer e convidar pessoas para estudar a Bíblia e conhecer mais sobre Deus. Ou cada membro do bate-papo irá convidar um amigo para jantar em sua casa, com o objetivo de estreitar os laços de amizade e convidá-lo para estudar a Bíblia. Jesus, por exemplo, enviou seus discípulos 2 a 2 para anunciar o reino de Deus pelos povoados da Palestina. Este foi um plano que ele fez. Uma boa prática é sempre andarmos com alguns convites já preenchidos e aproveitarmos cada oportunidade ao longo do nosso dia. Deus permite que muitas pessoas cruzem o nosso caminho. Se sairmos de casa com esse espírito, atentos para espalhar a verdade, a mensagem de Deus, certamente falaremos com muitas pessoas que têm o coração aberto ao Evangelho. Muitos cristãos foram convidados dessa forma, em oportunidades que surgiram na rua ou em alguma fila, em algum meio de transporte, ônibus, metrô, avião. O fato é que Deus pode usar as nossas vidas para alcançar tanto os nossos amigos e familiares, como também pessoas que não conhecemos, mas que passam diante de nós. O importante é que a união do bate-papo faça a diferença e nos conduza a fazer algo com disposição e de todo o coração. E isso somente o Espírito de Deus pode produzir no nosso meio. Alcançando essa disposição de coração, Deus poderá abençoar qualquer plano justo que nos leve a estar com as pessoas. Em terceiro lugar, precisamos anunciar a Cristo. Precisamos falar do Evangelho para as pessoas. Precisamos orar para que Deus coloque em nosso caminho pessoas que queiram conhecê-lo. Deus atrai as pessoas para Jesus. E Jesus não rejeita ninguém que o Pai leva até Ele. Isso é o que diz João 6, 37 e 44. Deus atrai, convence e transforma as pessoas. Nosso papel é testemunhar de Cristo, anunciar o Evangelho e fazer discípulos de Jesus Cristo. É interessante observar como a primeira igreja do Ocidente começou. Essa história é registrada em Atos capítulo 16. Deus guiou Paulo, Silas e Timóteo até Filipos. Como não havia sinagoga naquela cidade, o plano dos discípulos foi encontrar um lugar de oração, onde possivelmente conheceriam pessoas que estivessem buscando a Deus e poderiam assim anunciar as boas novas a respeito de Cristo. Ao chegarem nesse lugar, havia um grupo de mulheres. A Bíblia diz que os discípulos fizeram algo simples, porém extremamente poderoso, quando feito sob a direção do Espírito. Eles sentaram-se e começaram a conversar. A Bíblia diz que havia naquele grupo uma mulher temente a Deus, chamada Lídia.
Deus abriu o coração de Lídia para entender a mensagem do Evangelho. Observamos aqui esses três elementos. Os missionários buscaram e seguiram a direção de Deus, elaboraram um plano e anunciaram o Evangelho. Dessa forma começou a igreja no mundo ocidental. A igreja que nos alcançou com a sua mensagem 2000 anos depois. E para prosseguirmos, devemos fazer exatamente o mesmo. Guiados por Deus, devemos encontrar pessoas que o temem e ter a disposição de sentar e conversar com essas pessoas, anunciando-lhes o Evangelho. Deus continuará transformando vidas e fazendo milagres. E qual deve ser o teor dessas conversas? Com o espírito de amor e com o desejo de servir, precisamos ter em mente com relação aos nossos amigos. Em primeiro lugar, fortalecer os laços de amizade, criar conexão. Em segundo lugar, identificar aspectos relevantes, tanto espirituais quanto aspectos de caráter, para ajudarmos melhor esses nossos amigos. E em terceiro lugar, fazer propostas claras de como poderemos ajudá-los espiritualmente. Buscar a Deus, fazer um plano, anunciar o Evangelho. Seja qual for o plano, precisamos ser intencionais com as nossas ações, para que esse plano funcione. Desejar de todo o coração que as pessoas se tornem genuinamente cristãs. Por isso é importante cuidarmos do coração e trazermos o evangelismo para o nosso dia a dia. É preciso conhecer o Evangelho e é preciso também viver segundo esse Evangelho. Nós pregamos com as nossas palavras, mas também anunciamos a Cristo com a nossa vida. Nosso exemplo de verdadeiros cristãos, no amor, na servidão, na disciplina, na fé, na confiança, na pureza e no arrependimento quando nós erramos, é essencial para o evangelismo. A missão que Deus nos dá é de fato sacrificial. Irá exigir de nós, tanto física quanto emocional e espiritualmente. Mas é um esforço que reflete para a eternidade. Alguém que ouve a mensagem e se torna um cristão, muda o seu destino eterno. Jesus não poupou esforços para nos resgatar do pecado e nos salvar. Nossa parte hoje é derramar o nosso coração e não poupar esforços para fazer discípulos de Jesus Cristo. Amém.